Depois dei o abraço aí nesses irmãos que estão chegando. Tirem fotos, celebrem esse momento. Com alegria, com gratidão ao Senhor. Quantos creem que o Senhor falou muito com o coração deles nesse tempo? Eu creio. Amém. Glória a Deus. Ontem comemorei aqui meu aniversário na igreja. Um piquenique gostoso. Piquenique dentro da igreja. Por causa das condições climáticas, se é que você me entende. Aí foi um tempo tão gostoso, né? A gente celebrou, foi muito especial. Obrigada, viu, irmãos queridos dessa igreja, pelos presentes, pelas palavras de carinho, pelo amor derramado sobre a minha vida. Me sinto muito amada, muito honrada nessa casa, viu, gente? Ó, vou aplaudir vocês aqui, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, bora lá para a palavra. Se não, hoje não sai palavra, pode soltar o slide para nós. Aí, só para você ter uma prévia. Quantos estão acompanhando a leitura anual? Levanta a mão. Legal, glória a Deus. Quem não está, fica de tarefa de casa. Hoje você vai chegar à noite, você não vai ficar no Instagram. Você não vai ficar no WhatsApp, você vai ler 3 capítulos da Bíblia. Tá bom? Esse daí, do nosso amigo. Todo mundo sabe quem é, né, gente? Quem sabe, levanta a mão aí. Quem que é esse aí? Quem que é esse irmão? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa, tão maravilhosa, um marco para essa casa, Pai, de receber esses irmãos tão queridos, tão preciosos para o Senhor, Pai, também preciosos para nós, Pai. Nós oramos para que a Tua palavra, ela continue como um rio, Pai, nessa noite, fluindo do Seu trono, Pai, que a Tua vontade seja esclarecida nessa noite, Pai. Nós declaramos um coração aberto para a Tua mensagem, uma mente, Senhor, que vai se renovar nessa noite, que vai ser transformada, Pai, a partir da Tua palavra que é tão poderosa, tão eficaz, Pai. Ela nos capacita a viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, Pai. Ministra-nos, Senhor, nessa noite. Nós queremos Te dar liberdade, doce Espírito. Trata os nossos corações, trata a nossa vida, Pai. Desejamos essa transformação, Senhor. Eu oro para que haja uma fome do Senhor nessa noite, para que haja sede do Senhor nessa noite, Pai. Ministra os nossos corações, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o tema dessa noite aí você está vendo, Evangelho Invertido ou Incrível. Você escolhe. Pastora, pode escolher que tipo de evangelho eu quero? Pode, né? Como você vê aí, tem uma pessoa que escolheu o invertido. Ela não está tão bem aí nessa foto, nessa figura, né? É só para ilustrar mesmo, né? Como que uma atitude, uma decisão nossa pode trazer uma consequência um pouco, um tanto desagradável, né, para as nossas vidas aí. Então, a palavra de base para a ministração dessa noite é Jonas, capítulo 1, verso 5. Você está aí com sua Bíblia, se você quiser abrir, só para você falar assim, que a pastora não colocou só desenho animado na tela, que tem palavra de verdade, de verdade. É uma pregação de verdade. A gente usa bastante animação, eu amo uma ilustração, vocês sabem disso. Porém, é tudo baseado em fatos reais. Parece que não, no slide anterior, parece que é mentira, parece que não, mas é baseado na palavra que é baseado em fatos reais. Não é uma parábola, essa cena aconteceu de verdade, né? Então, leia aí Jonas junto comigo, achou? Jonas, capítulo 1, verso 5, amém? Vamos ler juntos então. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, lembra da semana passada? O Jonas, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Então, estava aqui o circo pegando fogo. Conhece alguém assim? Que o circo está pegando fogo e ele está pleno? Esse é o nosso amigo Jonas, mas mais do que isso, né? O circo não só estava pegando fogo, ainda quando o circo está pegando fogo, você está em obediência, é uma coisa, mas o circo pegando fogo e você está contra a palavra, aí é uma dor diferente. Quantos assistiram Os Incríveis aí? Levanta a mão aí, olha lá.
É só para você lembrar com bastante carinho dessa palavra. Esse daí é um irmão que ele tem superpoderes, assim como eu e você, que temos o poder do Espírito Santo. Porém, ele não estava usando o poder do Espírito Santo, ele não podia ali usar, ele estava proibido de usar os seus poderes nessa ocasião, né, onde ele está aí trabalhando no computador, que não é muito chamado da vida dele, estava fazendo outra coisa que não o chamado. E nos parece, né, que ele estava um pouco entediado. Cristão incrivelmente entediado. Você já viu ou ouviu alguém assim que fala assim: ser crente é chato, não pode fazer nada? Já ouviu alguém falando assim? Tem até os memes aí na internet, né? Não pode beber, não pode isso, um conjunto de regras, né? E eu queria dizer e animar o seu coração nessa noite que ser cristão é muito mais do que isso. E a gente vai entender um pouquinho do porquê. Então, um cristão incrivelmente entediado. O declínio espiritual de Jonas é descrito paralelamente à sua resposta ao chamado de Deus. Deus ordenou que Jonas se levantasse e fosse para Nínive. Se levantasse. Na palavra está: Jonas, levante-se e vá para a cidade de Nínive. O que Jonas fez? Desceu. Fez exatamente o contrário. Deus ordenou que Jonas se levantasse e fosse para Nínive, mas, de novo, né? Semana passada vocês entenderam, né? Mas, ao invés disso, ele desceu a Jope. Depois desceu para dentro do navio e, por último, desceu aos lugares do porão, onde dormiu. Conhece um crente assim? Que ele faz exatamente o oposto que ele deveria ter feito. Os líderes amam, né? Às vezes vem conversar com a gente, falando de uma ovelha. Vem abrir o coração, pastor, já ouviram isso, né, pastores? Eu falei, fez exatamente o contrário, né? Mas daí você deve se lembrar quando você também era uma simples ovelha, né? E continua sendo. Você também desobedeceu, eventualmente, algumas vezes. Quando criança desobedece, sim ou não, né? Desobedece o pai e mãe, e o pai e mãe têm que estar atento e corrigir. Mas, enfim, esse irmão, ele declinou. Não foi suficiente não ir para Nínive. Ele entrou no barco, não foi suficiente estar no barco. Ele foi para um porão. Não foi suficiente o porão. Ele dormiu. Então, quando a situação está difícil e a pessoa está em desobediência, ela consegue dar uma piorada, sim ou não? Jonas estava escolhendo o que ele queria fazer. Aonde que ele gostaria de estar? Conhece algum crente assim? Que Deus tem uma direção, não você, não eu, nunca aconteceu. Que Deus manda fazer algo, determina algo. E Deus é claro quando Ele dá uma ordem. Pensem, ele era, né, profeta. Deveria estar pronto para obedecer. Mas ele estava? Não. Ele tomou um rumo inverso daquilo que Deus tinha para a vida dele. Entronizar. Vamos lá, vamos entender o que se passava no coração dele. Porque ele desobedeceu, ele tinha um motivo para desobedecer. Ele tinha algo no coração dele. Entronizar, o que significa essa palavra? Colocar em altar, ou lugar de honra. Colocar dentro, dentro, tronizar no trono. Os seus desejos, as suas necessidades, os seus planos, acima de todo o resto, é pecado. Então, quando a gente coloca o nosso desejo, aquilo que nós pensamos, antes da vontade daquilo que Deus pensa, é um pecado. O egoísmo é pecado. Até falei para o pessoal da integração, né? Hoje foi aula sobre visão da igreja. Eu falo que às vezes, né, na célula, todo mundo anda em célula, todo mundo sabe. Vai fazer uma config lugar. Aí um quer aqui, outro quer ali. Não é assim? Um quer tal comida, outro quer tal comida. Um quer que seja no lugar, outro quer que seja na casa. É assim ou não é? Todo mês o líder de célula passa por isso, não passa? Gente, liderei célula há muito tempo, continuo, né? Continuo nessa, né? Falando com as meninas, que dia? De manhã, de noite, de tarde, de madrugada? Que hora que vai ser essa reunião? E todo mundo tem uma preferência, mas aí coloca essa preferência num lugar onde a pessoa fica chateada por não ser da forma dela. Conhece alguém assim? Se não for do seu jeito, se não for na sua hora, né?
famoso control freaker. Ele é um controlador, ele é doente por controle. Ele tem um sistema, ele tem um jeito que precisa ser dessa forma, senão não vai. Jonas. Ele queria ir para Nínive? Não. Porque ele sabia que se ele pregasse, as pessoas poderiam se arrepender do que foi que aconteceu, porque de qualquer forma ele teve que obedecer. Foi por uma pouca pressão, vamos assim dizer, que obedeceu. Mas ele tinha o sistema dele, ele ainda reclamou. Ele ainda murmurou. Conhece crente que murmura? Não vocês. Não, aqui nessa igreja não tem. Ninguém que murmura. Todo mundo ama, né? Na hora que tem que acordar cedo, que tem que vir, quando está chovendo, quando está frio, quando o ar está gelado, quando está pouco ar. Ninguém reclama. Ninguém reclama. Mas, enfim, a gente gosta quando a nossa vontade é atendida, sim ou não. Para nós é difícil quando ela não é. Não é verdade? Porque a gente, às vezes, tem que pagar o preço um pouquinho mais alto por causa disso. Talvez você ainda busque a Deus, talvez você não esteja assim, numa desobediência propriamente dita, mas Deus não está em primeiro lugar. Está em segundo, em sétimo, nono. Isso também é pecado. Isso também caracteriza, por fim, a desobediência. Porque a palavra de Deus fala que Deus tem que ser o quê? Ó Israel, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, não é assim? E aí a gente simplesmente, na prática da vida, a gente faz o contrário daquilo que Deus está propondo para o nosso coração. E é tão fácil de acontecer, é tão sutil de ser percebido. Nem sempre é como Jonas, né? Fala, faz A, faz X. Não faz tanto, não chega no ponto onde Deus quer. Faz meio devocional, faz um dia sim, 2 não. Conhece alguém assim? Deus perdoou a quem Jonas ainda não tinha perdoado. Olha lá, vamos entrar um pouquinho na história dele. Vamos olhar um pouquinho para o coração dele, porque ele tinha um motivo para não obedecer. E talvez você tenha aí circunstâncias na sua vida que você fale assim, pastora, eu estou em desobediência, mas é porque eu tenho um motivo. Jonas tinha um motivo também. Ele não queria que o povo fosse perdoado, não queria que os ninivitas fossem perdoados. Será que você se acha digno das bênçãos e quem pecou não? Será que você não tem essas mesmas raízes no seu coração? E se ressente de Deus, ou às vezes até da liderança da igreja, ou acha que alguém deveria ser punido por algo e não é? Você fica cuidando da vida do outro, em outras palavras? Porque o profeta, ele tinha uma ordem clara, ele tinha que obedecer, tinha que ir pregar fácil, né? É claro, não tinha assim, eu tenho que interpretar, eu tenho que discernir a vontade de Deus. Era claro, mas ele não queria que o povo, ele não gostava do povo. Em outras palavras, ele não tinha amor pelo povo, em outras palavras, ele era egoísta, estava numa atitude de egoísmo. E às vezes, o cristão é assim, ele manda uma mandiga gospel. Você vai ver, vou orar, você vai ver o que é o juízo. A mão do Senhor pesando na sua vida. E disse também esta parábola, uns que confiavam a si mesmos, é parábola, tá? Mas baseada em fatos reais, com certeza. Crendo que eram justos e desprezavam os outros, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, era consigo mesmo que ele orava, não era a Deus, era consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Sabe o que está querendo dizer aqui essa parábola? Tenha cuidado do que você pensa a respeito de você mesmo e a respeito das outras pessoas. Pense antes de julgar. Pense bem como você vai julgar. Porque essas pessoas
E todos nós somos alvos do amor de Deus. Então, antes de julgar, ore, jejue, busque a presença de Deus, perdoe, se estique. Vou repetir, todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Inclusive a que você não gosta. Inclusive a que você não se identifica. Inclusive aquela pessoa que você declara que ela é difícil. Como estão entendendo o que eu estou falando? Eu lembro de uma irmã, eu não contei esse testemunho de manhã. Eu lembro de uma irmã que ela passou uma depressão tão profunda porque ela foi difamada. Mais profunda. Aí a gente estava chegando na igreja naquela época, a gente começou a falar da visão celular, ela saiu daquela depressão, foi sendo curada por Deus, ela abriu a célula. Sabe quem apareceu lá? A Ninivita, da qual ela não queria pregar, mas de jeito nenhum. Ela falou, pastora, eu vi assombração na minha célula. Falei, não, você viu uma pessoa, ela não morreu. Você viu uma pessoa. Porque a gente quer escolher quem que a gente vai pregar. A gente quer escolher quem vai estar na mesma supervisão que a gente. A gente quer escolher quem está na célula. A gente quer escolher o evangelho, na verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente quer escolher o que a gente vai fazer. A gente quer escolher o ministério que a gente vai servir. A gente não quer obedecer uma ordem de, tá precisando em tal lugar. Aí você vai colocar o quê? Primeiro a dificuldade, primeiro o empecilho. Olha o coração de Jonas sendo revelado na sua vida. É a atitude de Jonatas que nós precisamos confrontar no nosso coração. Quando a gente julga alguém, quando a gente não perdoa alguém, se Cristo, que é muito superior a nós, perdoou, por que eu e você não perdoamos? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que nós não ministramos a todos? Né? Vira e mexe, eu ouço alguém falando assim, eu vou de manhã porque fulano vai à noite. Vira e mexe, eu ouço uma dessa. Aí eu fico aqui, eu no meu interior, Senhor, cura esse coração de Jonatas, em nome de Jesus. Jonas, isso, que eu falei quem? Tá bom. Vocês que lutem. Eu já falei o texto certo. Eu já estou no meu lucro. Eu tenho 3 filhos, eu troco deles. Vocês acham que eu não vou trocar os personagens bíblicos? Hoje de manhã eu troquei o nome da praia, não foi? Quem que estava aí de manhã? Qual era o nome? Lógico, você vai perder a piada. Nunca na vida. Eu era Matinhos, eu falei Patinho. O povo ficou rindo a pregação inteira. Enfim, a gente quer escolher. E não é saudável. Eu queria dizer para você, não é saudável ficar escolhendo. Vou à noite para não encontrar o da manhã. Eu estou com uma birra. O que ela falou, o que ele fez. Tudo coisa de gente, né? Tudo coisa de ser humano. Mas isso demonstra para o meu coração e para o seu coração a infantilidade, a imaturidade. Jonas teve uma atitude imatura. Síndrome do evangelho invertido. Você pode cantar, Jesus, tu és o centro. A gente adorou, foi maravilhoso, né? Esse tempo de louvor, de adoração. E aí a gente canta uma dessa, que Jesus, tu és o centro. Mas o que realmente quer é que as pessoas se curvem diante de você enquanto você se curva diante de Cristo. É um tipo sutil de egoísmo que se disfarça de espiritualidade, mas não é cristocêntrico, é egocêntrico. Não se trata de servirmos a vontade de Deus, mas de Deus servir a nossa vontade. Eu não quero que Deus salve tal pessoa, eu quero que Deus salve X e Y. Já passou? Já ouviu alguém falando assim? Né? Eu estava orando por tal pessoa, mas apareceu, né? Esse ano eu passei por uma experiência. Uma pessoa estava perseguindo meu filho na escola. Eu fui orar. Eu estava irada. Já ficou irado? O Jonas estava querendo crescer no meu coração. E eu fui orar. Aí eu falei assim, Deus, eu vou lá, eu vou mandar fogo do céu. Estava orando eu comigo mesma, né? Eu comigo mesma. E sabe o que o Senhor falou? Lembra que o seu filho foi desafiado a dar uma Bíblia? É para essa pessoa que eu quero que dê. Doeu, hein? Mas curou também. Doeu e curou, né?
Aí eu tive que explicar para o meu filho, vai lá, leva essa Bíblia aqui e tal. Para tal pessoa, eu falei, essa pessoa, tem certeza? É para essa pessoa mesmo. Essa pessoa que é o alvo do amor de Deus. O evangelho não é para me servir, é para servir ao Senhor. Quando eu venho para a casa do Senhor, né, e tenho uma escala, eu estou servindo aos homens ou a quem? Ao Senhor. E tem que ser sempre assim. Servir sempre como ao Senhor é o que a Bíblia fala. Com temor, com tremor. Mas a gente quer escolher. A gente quer que fique confortável para nós, agradável a nós. Eu quero a célula que é perto da minha casa. Eu não quero fulano como líder, eu quero o ciclano. E às vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar de célula, pastora. Eu fico pensando, realmente é desafiador essa pessoa estar nessa célula. Mas ela não sabe o quanto ela vai crescer estando nessa célula. Né? Mas aí as pessoas, né, querem trocar de ver. Vira e mexe, ainda fala assim, pastora, eu quero sair, mas passa uma semana, estou orando, essa pessoa orou também, pastora, eu quero ficar nessa célula. Eu falei com o pessoal da integração nessa manhã, né, sobre essa experiência. Eu quero ficar nessa célula, Deus falou para eu ficar nessa célula. Então você está servindo o Senhor. Você não está fazendo a sua vontade. A sua vontade, na verdade, não era estar lá naquele momento. A sua vontade era estar em outra célula, onde você vai se sentir mais confortável, de repente você vai se identificar mais. E aqui a gente não obriga ninguém, tá? A ficar na célula que tá. Você fica porque você se identifica porque você quer. Ou porque você está obedecendo o Senhor. Mas não é uma orientação do pastor ficar na célula X ou Y. No máximo que a gente faz é assim. Tá uma pessoa lá na célula do Iva Viva Mais que é adolescente. Aí eu falo, gente, daí não dá. Né? Adolescente, com a tribo de adolescente, Ina Viva Mais. Para quem não sabe, Ina Viva Mais é célula de idoso, tá? Que é para viver mais, né? É uma profecia. Para viver muitos e muitos anos. O máximo que a gente faz é isso. Mas às vezes a gente quer escolher, tá precisando gente lá para limpar ou não sei o que. Ah, não, esse não, né? Ou então, a pastora desafia, né, como a Mary estava falando aqui, para pegar o microfone. Deus que o me livre e guarde, vou bloquear a pastora. Quando sou eu que mando uma mensagem no sábado, o povo gela. Não, mentira, não acontece isso aqui. O povo tem ousadia, pega o microfone sem medo. Então a gente não escolhe. Deixa eu perguntar, pai e mãe, você escolhe o serviço que você vai fazer dentro de casa? Estava falando, gente, essa noite eu limpei vômito. Não estava no meu cronograma materno limpar vômito. Eu não curto essa parada. Né? Não curto, queria estar... Inclusive, essa hora, minha vontade era estar dormindo. Né? Quando o Diego me dá uma notícia interessante e eu querendo fugir da minha missão, eu vi que não estava tudo, eu falei, vou dormir em outro quarto essa noite, para não cuidar da Liz. E aí o Diego, viu? Vomitou. Né? Vai lá cuidar, para tudo e vai fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não é óbvio? Mas a gente tem dificuldade de entender. A gente tem dificuldade de fazer aquelas coisas que não são tão confortáveis para nós. Na verdade, a gente quer escolher, a gente quer um self-service espiritual. Então, vou ler aqui um textinho. Gostaria de comprar $3 de Deus, tá? Porque esse é um texto que estava em inglês. Por favor, não bastante para explodir a minha alma ou perturbar meu sono, mas apenas o equivalente a uma xícara de leite quente ou uma soneca à luz do sol. Quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro ou colher beterrabas com um imigrante. Quero êxtase, não transformação. Desejo o calor do útero, mas não o novo nascimento. Quero meio quilo do eterno e um saco de papel. Gostaria de $3 de Deus, por favor, Wilbur Rees. Eu escolho o que eu quero de Deus. Eu quero essa parte aqui. Olha que Deus abençoa. Deus é amor. Deus é maravilhoso, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, mas na hora que vai tratar o caráter, a gente trava, a gente tem dificuldade. Eu também, ser humano, como qualquer um outro, mas a gente precisa aprender a se esticar, a gente não pode simplesmente chegar, eu quero isso, eu não quero aquilo, né? Mulher quando vai casar ou quando está casada, ou quando ouve falar em, por exemplo, submissão, treme na base. Submissão, né? E é um princípio de bênção. E tantas outras coisas que a gente vê na palavra de Deus. Amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, né? Achou que ia ficar só para as mulheres hoje, né?
e se sacrificar por ela, está na palavra. Faz parte do pacote. Lembra quando o povo estava saindo do Egito? Sabe o que Deus mandou fazer? Comam o cordeiro por inteiro. É inteiro. Não é só o que é agradável aqui, né? Você chega em Salmos, nossa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor Deus dos exércitos. Mas daí quando você pega um juízo, você fala, nossa, Deus nem parece Deus. Como assim Deus nem parece Deus? Deus continua sendo Deus. Mas a gente quer escolher qual parte a gente quer de Deus. Ah, porque Deus não age assim. Ah, pastor, eu estou salva. Não obedece não, irmão, para você ver um peixe que você encontra no seu caminho. Grande. Com fome. Olha lá, que gracinha, né? Quem assistiu Incrível aí de novo lá? Olha lá, que lindinho. Revolução Copérnica. Alguém já ouviu falar sobre Copérnico? Ele teve umas ideias diferentes do que tinha na época dele. Notícia da última hora. Você não é o centro do universo. Os bebês, eles têm dificuldade, né, com isso. Eles choram, eles querem na hora. Já viu criança esperar? Não espera mais meia hora que vai sair um almoço. Vai fazer um escândalo, vai querer bolacha, vai querer isso, vai querer aquilo, vai querer colo. Não sei como é que é na sua casa, né? É um brigueiro. Cada um de nós precisa experimentar sua própria revolução copérnica. Qual que é a revolução copérnica? Quando a gente entende que as coisas não giram ao nosso redor. A Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Nós devemos girar ao entorno do Senhor e não Ele ao nosso entorno. Né? Tem gente que fala assim, eu estou orando, mas o teto está parecendo de bronze. Deus não está respondendo às minhas orações. Achando que Deus é o Aladim, o gênio da lâmpada. Eu quero 3 desejos. Desejo número 1, desejo número 2. E acha que assim, Deus tem que fazer o que você está pedindo. Deus tem que fazer o que você está orando. E eu vou falar uma coisa para você. Graças a Deus que Deus não é o Aladim. Nós teríamos muitos problemas. Porque a gente não sabe orar. A gente não sabe pedir. A gente não tem sabedoria para muitas coisas. E Deus, Ele é zeloso, Ele cuida de nós. Então, às vezes, vai ser não mesmo. Só que, fala não para uma criança. Fala que você não vai dar bala. Fala que você não vai dar o chocolate. E o Diego estava colocando as regras aqui em casa, né? Não é para dar doce para a Liz, né, Diego? Não é para dar doce. Não é. E eles querem o quê? Justamente, você está preparando a comida, eles estão pedindo doce. Aí você fala não. Não é do seu jeito, bebê. E aí chora. Porque quando é criança, a única coisa que a criança sabe fazer é o quê? Chorar. Eles não sabem falar assim, você poderia, por obséquio, preparar um... Eles não sabem falar. Eles choram, está com fome, chora, quer trocar a fralda, chora, está com sede, chora, tudo chora. Só que a gente precisa passar desse ponto para um ponto diferente em Deus. Saber, compreender no Senhor, que não vai ser no nosso tempo, nem do nosso jeito, que a gente precisa confiar. Confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo, que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele zela, né? Que não vai ser no momento, do jeito que eu desenhei. A maioria das pessoas, na maior parte das igrejas, pensa que está servindo a Cristo, mas eu não tenho tanta certeza. Elas podem pensar que estão seguindo a Jesus, mas a realidade é que elas não se renderam a Ele como Senhor. Essas pessoas querem que Jesus as siga para servir aos seus propósitos, para realizar a vontade delas. Eu quero que Deus me abençoe. Aí tem a lista de oração, parece lista de supermercado. Aumentar o meu salário, fazer com que meu marido me trate melhor, fazer meu filho me obedecer. Lista de mercado. Tudo isso para quê? Para ela ficar mais confortável. O marido trata bem ela, é para ela mesma. Não é porque ele está sendo transformado por Cristo. O filho obedecer é para ela não ter que falar 2 vezes. Não é porque ele está aprendendo o princípio cristão. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente pede a transformação das pessoas, mas a gente não busca a nossa. Está vendo como é difícil? Como a gente quer manipular os processos de Deus. Isso é maligno.
Manipulação é maligna. Deixa que o Senhor está fazendo como está fazendo. Quantas vezes eu fui orar, Deus falou assim, não é bem assim. Quantas vezes você foi orar também? Já aconteceu com você, de você ir orar, Deus falando, não vou fazer o que você está pedindo. Não vou, já fala na hora, Senhor, né? Já para não ter que orar duas vezes, não falar não duas vezes, né? Já falei que não vou fazer, não vou. Não é assim que eu vou trabalhar. E não quero. Deus não precisa de você dizendo para Ele como que Ele tem que fazer, tá bom? Ele não precisa, Ele tem sabedoria suficiente. Você pode, no máximo, abrir seu coração. Está doendo, está difícil, me ajuda, me dá graça, dá sabedoria. Vai orando texto bíblico que você vai entrar no lucro. Para de orar de si para você mesmo. Porque o Senhor não vai ouvir, Ele não vai seguir a sua vontade. O chamado para o cristão, o chamado para o discípulo é para que nós sigamos a Cristo. Quem que ele chamou para seguir? Esse bonito aqui, o jovem rico, que não tem uma foto dele aqui bonita para te colocar, mas pensem que ele, né, era cheio das granas, ele fazia skincare, ele fazia botox, ele era muito bonito. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Estava lá, ele estava com a vida dele, ele tinha uma vida. Talvez você, né, esteja chegando aí, seja novo, seja da integração, ou seja visitante, não sei, a gente nem apresentou os visitantes hoje, né? Apresentou? Nossa, estou ótimo. E daí, você acha que a gente, né, vai correr atrás? Isso é pecado, sabia? A gente tem uma expectativa equivocada. Jesus correu atrás desse querido irmão. Ele falou assim, então, já que ele não queria entregar tudo aos pobres, Jesus falou assim, vamos negociar metade, daí você fica comigo, você vem e me segue. Não, 1/3. Não, peraí, 10%. Foi isso que Jesus falou para ele. Ele correu de novo atrás dele e falou assim, não, vamos negociar aqui, como que pode ser? Não negociou nada. E ele saiu como triste. E ele falava assim, né, como que ele chegou, como que ele abordou Jesus? Eu tenho, né, observado os mandamentos desde a minha mocidade, eu sou isso, eu sou aquilo, nanana. Tinha um conceito exacerbado dele mesmo. Já está errado aí. Aí Jesus olhou para ele assim, está te faltando uma coisa. Ele achava que ele tinha tudo. E que ele estava observando, está te faltando uma coisa. Jesus às vezes olha para nós e sabe que está faltando alguma coisa. Está faltando entrega. Está faltando segui-lo de todo o coração. A gente está fazendo a obra de Deus pela metade. Está fazendo, mas está com a motivação errada no coração. Está fazendo, às vezes, para ser aprovado por homens, para ser visto, para ser aceito. Demonstra lá o coração, a raiz de rejeição que está lá. Eu preciso ser aceito, porque eu nunca fui aceito, nunca fui amado. Está lá, e aí aquilo sai na sua atitude. Aquilo que está cheio do seu coração, sua boca vai falar. A sua atitude vai... E daí, se você não é, você se magoa. Se você não é reconhecido, você se entristece. Né? Você fala que Deus está, né, te rejeitando. Você olha para o Instagram do outro, você fala, ele está recebendo, eu não estou. Olha para lá nas férias, né? Foi daí que saiu o Patinhos, gente. Olha lá para as férias do outro. O outro está em Paris, você não vai para Matinhos. Aí acertei, viu? Se eu pregar mais 4 vezes, essa pregação vai ficar maravilhosa. Tem expectativa naquilo e daí se ressente de Deus. Jonas estava ressentido com o Senhor. Porque me deste a mulher que me deste, o pai que me deste, a mãe que me deste, o marido que me deste, a esposa que me deste. O problema é todo mundo. É o líder. É o outro. É o pastor que não corrigiu o outro. Porque eu sou lindo, maravilhoso, perfeito, cheiroso. Mas o outro... Jonas estava assim. Esse era o coração dele. E não estava obedecendo, não estava seguindo, estava em rebeldia, desobediência. E isso é pior do que pecado de feitiçaria. A palavra de Deus diz, quando a gente endurece a cerviz. Não serve, não segue. Escolhe o que quer fazer. Estava brincando com o pessoal hoje de manhã. Eu cantei um monte, mas estava mais inspirada para o louvor. É porque eu não participei da adoração, estava lá na integração. Nós queremos, né, que
que Deus faça as coisas do nosso jeito. E não vai funcionar, não vai ser assim com Deus, não funciona. Na ótica de Deus, não funciona. Não funcionou para ele. Ele queria que, Jesus moldasse as coisas conforme... A Bíblia fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados. A gente quer que Jesus se transforme para caber naquilo que a gente enxerga como Deus. Mas a gente tem uma preguiça espiritual de se esticar, de se humilhar, de se sujeitar, de falar assim, Senhor, trabalha mesmo no meu coração, quebra essas mentiras na minha vida, Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, perguntas inteligentes, sábias para o Senhor. A gente não faz. Você não pode inverter isso e acredite, você não iria apreciar o resultado. Sabe por que a gente não vai apreciar o resultado de inverter o evangelho? Porque a gente vai diminuir Deus, e Deus é muito grande para caber naquilo que é nossa expectativa. Ele é muito maior. Só alcançamos um relacionamento com Deus nos termos dele. Qualquer tentativa de diminuir Deus aos nossos termos é alcançar uma religião falsa. Falsa. Não podemos selecionar o que desejamos, não é recortar e colar. Ele seria um Deus, a nossa imagem e semelhança, o resultado é falso. Estava falando de manhã, esqueci, vou voltar aqui na história que eu ia contar. Quando eu cheguei na igreja, sabe o que eu queria fazer? Graças a Deus não fiz. Não, eu fiz um tempo ainda. Eu queria ir para o louvor, não queria ir para o Inakids. Mal sabia eu que essa igreja ia ser cheia de criança, minha casa ia ser cheia de criança, tem criança para tudo que é quanto é lado. Eu estava escolhendo, porque eu não queria ir na Kids. Eu queria ir para o louvor. Escolhendo. Mas sabe o que Deus me ensinou a orar? Chegou uma hora que eu entendi o que Deus estava tentando me explicar. Eu falei, Deus, fiz uma oração sincera. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Pode me direcionar. Eu vou ministrar para quem o Senhor quer que eu ministre. Eu vou ensinar quem o Senhor quer que eu ensine. Eu vou amar quem o Senhor colocar no meu caminho, o meu próximo. Mudou. Senhor, eu quero isso. Não, Senhor, o que o Senhor quer é diferente. O Senhor quer que eu faça nessa estação. Como o Senhor quer que eu sirva a minha célula. Como o Senhor quer que eu sirva meu líder. O que o Senhor quer. O líder faz qualquer mudança, uma simples mudança, os discípulos estão, porque mudou o dia, porque mudou a hora, porque não sei o que, tudo difícil. Para o lindo, para o alecrim, não podia faltar, tem que aparecer um alecrim na ministração. É o Jonas, diferente, do meu jeito, o mais lindo. Pensamos que se entregamos tudo que temos a Deus, perderemos o que esta vida tem a oferecer. Isso é uma mentira. É a mesma mentira que a serpente contou a Adão e Eva no jardim. Deus não esconde nada de você. Porque se eu não usufruir disso, se não for agora, se não for desse jeito, se não for essa árvore que está parecendo boa, é uma atração para aquilo que não é bom verdadeiramente para nós. Não, porque isso aqui vai resolver meus problemas. Esse dinheiro vai resolver meus problemas. Se eu fizer meu negócio desse jeito, vai resolver meus problemas. Se eu trabalhar nesse negócio, vai resolver. Vai assim, do seu jeito. Ao invés de buscar a face de Deus para saber qual o jeito que Ele quer. E daí acaba o quê? Acaba sendo expulso do paraíso, acaba na boca do peixe, Desentronize-se. É uma palavra nova, você não sabia conjugar esse verbo, agora você aprendeu. Quando você dá plenos poderes editoriais ao autor e consumador da fé. Se você abrir mão e deixar Deus assumir o controle, Ele escreverá a história dele, por meio da sua vida. Você precisa deixar o autor escrever uma história, Ontem eu estava aqui, foi a hora que eu cantei o Mestre, eu preciso de um milagre de manhã. Eu mandei convite para uma prima, que mora aqui em Arapongas, prima, na verdade, do Diego, mandei o convite. Mas sabe aquele convite que você manda sem fé? Eu mandei, e tal. E aí a gente até mudou o local, em cima da hora, e de repente eis que vejo essa pessoa na igreja. Eu falei, gente, ela veio, que milagre é esse, Jesus, Veio, entrou, tal, participou, e aí ela foi testemunhando, saindo, eu fui com ela até a porta, ela falou assim, Esther, quem diria, você deixou seu curso, sua faculdade, aquilo que você estudou, você assumiu essa igreja, que coisa linda que está essa igreja,
né, que brincadeira saudável, que, né, que aprende brincando, se divertindo. Aí na minha cabeça eu estava pensando assim, isso porque talvez ela nem esteja pensando que a gente bebeu alguma coisa para estar tão feliz assim, a gente nem bebeu nada. Enfim, daí ela, né, compartilhando aquilo que ela estava vendo, testemunhando, olha lá o testemunho. Que coisa maravilhosa quando a gente pode testemunhar daquilo que a gente às vezes abriu mão na vida para glorificar o nome do Senhor, né, para trazer glória ao nome do Senhor. Às vezes, né, não fazer do nosso jeito, mas permitir que o Espírito Santo faça do jeito dele. Que o Senhor quer que eu faça. Naquele lugar que o Senhor quer que eu vá. Né, eu e Diego, nós estamos em Arapongas por obediência a Deus. Ele já compartilhou. Não temos família aqui, essa prima é super aleatória mesmo. A gente não tem família que não tem rede de apoio aqui de família, não temos. Estamos aqui por obediência. Quanta coisa linda Deus pode fazer pela sua obediência. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cruz vai ser desconfortável. Aliás, queria te dizer que se não tem nenhum desconforto na sua caminhada cristã, você está sendo crente da forma errada. Que a cruz tem um peso, né? Eu creio no fardo leve do Senhor, eu creio de todo o meu coração, mas não deixa de ter. Você ainda vai precisar se esticar, você ainda vai precisar ter músculos para carregar a cruz. E esse músculo, ele é exercitado na sua fé diária, da qual você tem que viver por ela. É fácil ir na academia? Não é. Mas é necessário. Quem que acorda aqui, por acaso, fala assim, uau, vou lá na academia, no maior pique, né? Segunda-feira de manhã. Você acorda assim, você me fala qual a sua vitamina que você está tomando, que eu quero dela. Porque é difícil, é desafiador. Né? Com a vida espiritual, não é diferente. Se que Jesus não, ele vai falar assim, agora não é hora de namorar. Esse não é um bom relacionamento, termina. Para de conversar com essa pessoa. Para com maledicência. Vai falar. Para de julgar o irmão. Para de julgar o outro líder. Cuida da sua vida. Deus fala para mim. Eu tenho certeza que Deus fala com todo mundo. Aqueles que querem ouvir, né? Cuida do seu. Cuida dos seus. Ore mais. Deus fala. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Senhor está falando. Porque Deus não trata ninguém com plumas. Não tem, vai ver na palavra, é só confronto. Confronto. Deus confronta o nosso coração. Deus confronta a nossa motivação. Por que você está fazendo, né? Eu me confronto, eu aprendi, eu falei assim, antes de Deus me confrontar, eu vou me confrontar só para adiantar meu trabalho espiritual. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Com a motivação? Por que eu vou seguir esse cronograma? É o que eu quero mesmo? É porque está confortável? É o que realmente Deus quer? Como que eu vou fazer esse jejum? Não, será que eu não já acostumei com esse jejum? Como que o Senhor quer esse jejum? Que esse encontro foi livre, né? Você escolhe. Que medo. É mais fácil quando alguém diz pra gente o que a gente tem que fazer. Que medo de andar desalinhada ao Senhor, temor no meu coração. Como que o Senhor quer esse jejum? Vamos jejuar um pouco mais só para ter certeza, para ter, né? Temor de fazer do jeito que eu quero, que me agrada, que me é confortável. Não sabe o que é? Eu estou acostumada, 455 anos, minha família faz desse jeito, meu avô fazer desse jeito, não sei o quê, a igreja fazer desse jeito, o padre fazer desse jeito, o pastor fazer desse jeito. A gente tem um negócio do jeito, né, que a gente já está acostumado. Jonas não queria pregar para os ninivitas. Eles achavam, né, que os outros eram todos errados e só ele era o mais bonito. Eles eram um povo escolhido de Deus, realmente, Israel do Senhor. Né, eles tinham um chamado específico. Mas Deus fez todo o resto do mundo, e daí Deus vai desprezar? Ele não tinha essa mentalidade. Quantos estão entendendo? Então eu preciso aprender e me esticar para andar num novo e vivo caminho. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, quando eu perco a minha vida, o que é perder a minha vida? Quando eu faço as coisas na hora que Deus quer. Na hora que Deus está falando assim, Senhor, é agora. Né? Eu lembro quando eu fui abrir minha célula evangelística, o Pedro tinha 2 meses, o Senhor falou assim, é para abrir a célula evangelística.
Eu falei assim, isso deve ser uma pegadinha em algum lugar que eu não estou sabendo nem ser mãe dessa criança. Como que o Senhor quer que eu abra uma célula? Tem que ser, deve ter uma câmera escondida. Tinha do céu, né? Vai obedecer agora ou não? E eu achei muita vida no Senhor porque eu obedeci. Muitas experiências com Deus, muitas pessoas sendo ministradas. Porque eu não estava andando segundo aquilo que eu queria. E depois Deus é tão bom que se torna a nossa vontade também. Deus é tão maravilhoso que Ele alinha, né? Ele nos dá graça, Ele derrama amor nos nossos corações e a gente por fim fala, glória a Deus que eu obedeci. E aliás, eu queria dizer para vocês, todas as vezes que eu obedeci, no final eu falei, que bom que eu obedeci. E quando eu desobedeci, queria dizer para vocês, que péssimo, que lástima que eu não obedeci. Me arrependo de não ter obedecido. É assim com você? Tem que ser assim. É assim. O enfado é uma raiz maligna. O cristão que não aceitou o Senhor como Senhor, né, e Salvador, e se cansa de Deus, não tem expectativa de nada. Sabe por quê? Porque ele está controlando tudo. Ele acha a vida com Deus tem dinheiro, e realmente nada de incomum acontece, porque a própria pessoa tem o controle da sua vida. Ninguém que escolhe sair da sua zona de conforto por si só, ninguém escolhe. Você sai porque Deus está te motivando a sair daquele lugar. Seguir Jesus é qualquer outra coisa, menos entediante. Ai, não pode fazer nada, pode fazer nada, pode fazer nada. E aí você fica olhando para os nãos. Porque o outro é assim, porque eu sou assado. E fica se comparando. O Instagram, às vezes, é uma maldição mesmo. Porque você olha para o outro, você se compara com o outro. Não é entediante servir a Cristo. De maneira nenhuma é entediante servir a Cristo. É cada dia uma novidade, porque Deus nos faz andar em novidade de vida, em um novo e vivo caminho. Sabe o que é um vivo caminho? Ele é interativo. Você acha que ele é de um jeito, mas amanhã ele já não está mais daquele jeito. Você acordou, está diferente. Nós devemos nos transformar para o novo e vivo caminho. Ele é interativo, ele vai acontecendo. Conforme você vai andando, ele vai, né, mudando, ele vai sendo transformado num caminho mais alto, melhor. Os planos de Deus são mais altos, os sonhos de Deus são mais altos do que o nosso entendimento pequeno e limitado. A vida com Cristo jamais é entendida. Algumas pessoas tentam fazer um incrível. Aí aquele um que controla, ele quer fazer a coisa acontecer e dar certo. E daí, quando não acontece e não dá certo, ele fica o quê? Chateado. As coisas incríveis, na verdade, começam na consagração a Cristo. Ele é o catalisador por trás de todo o crescimento espiritual, de qualquer causa do reino e de todo avivamento. A consagração sempre acaba em algo incrível. Você acha que você tem que fazer todo o trabalho é todo de Deus, você tem que obedecer. É o de seguir. É de buscar o Senhor em primeiro lugar. Esse é o papel do cristão. Mas a gente se enreda em tantas outras coisas. A gente quer dizer para Deus como que Ele tem que ser Deus. Né? Só Ele é Deus, mas também só nós somos servos. Então nós que devemos buscar o Senhor. Quantos aqui já ouviram falar do Stanley? Eu falei de manhã, ninguém ouviu. Ouviu porque veio de manhã, né? O Stanley é o seguinte, ele é uma pessoa, que acho que talvez nem seja mais, mas uma pessoa com muito dinheiro. Um multimilionário que fala, sei lá, uma pessoa com muito dinheiro. Enfim, ele tinha uma empresa e a empresa dele, ele fez o seguinte, ele achou demais, né? Estava lucrando muito, estava entrando muito dinheiro, muito dinheiro. Esse é o evangelho certinho mesmo. Aí ele falou assim, quer saber, isso aqui é muito para mim, eu não preciso de tudo isso. Eu vou ficar com 49% das ações, Deus vai ficar com a maioria. Então ele passou tudo para a igreja, tudo para, né, para aquilo que a igreja servia, as missões, né, etc. E passou tudo, passou toda essa parte para a igreja. Passado um tempo, Stanley ainda estava lucrando muito, porque daí estava, quando você acha que você vai dar, você recebe mais, ele começou a achar aquilo também demais, começou a ficar incomodado com aquilo. Sabe o que ele fez? Ele pegou a empresa que era dele, deu para o Senhor, colocou no nome da igreja e ficou como funcionário da empresa. E sabe o que ele diz? Estava lá o testemunho dele, né? Esse ano o testemunho de Cristo. Para mim, 2 ternos é suficiente.
uso um, lá vai lavando o outro. Eu só preciso de um carro para dirigir, porque no caso eu só consigo dirigir um por vez mesmo. E foi falando, por que a vida dele tinha que ser simples? Por que aquilo no Senhor era suficiente? Ao contrário de tantos de nós, né? Que quer fazer hora extra, não vai na célula, não vai isso, porque precisa do dinheiro. Na cabeça está aqui, eu preciso de dinheiro. Mas por que você acha que você precisa de dinheiro? Porque a pessoa que está lá no Instagram, ela comprou um carro novo. A pessoa que está lá no Instagram está morando na casa que tem um jardim bonito, verde. A pessoa que está lá no Instagram... Por favor, pessoal, vamos começar a querer agradar a pessoa que está nos orientando a viver um modo de vida novo. Parar de seguir as pessoas no Instagram e começar a seguir a Cristo. É que a gente pode, né, se alinhar com o Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor, pergunta para o Senhor, Senhor acha que eu devo ter isso? Você acha que é necessário que eu tenha isso mesmo, de verdade? Né, eu fiquei assim, eu paralisei um pouco, eu falei assim, gente, e ele tem toda a razão. Quanto menos dor de cabeça ele vai ter na vida dele, só recebendo o salário dele ali de boas. Vai todo o lucro para outro lugar, coloca outra pessoa para administrar, vai ter muito mais tempo para servir o Senhor. Eu falei, genial, cara. Meu Deus, tu vai revolucionar. Enquanto a maioria de nós quer galgar os degraus do sucesso. E aí a pessoa, quando chega lá no sucesso, sabe o que ela quer fazer? Ela está triste, é o pobre rico. Ela quer se matar. Quantos a gente não vê? A pessoa é, às vezes, até bonita, inteligente, sucesso lá em cima, dinheiro na conta sobrando, que ela não sabe o que fazer com o dinheiro, não sabe onde gastar, né? Uns gostos. E sabe o que ela está? Em depressão. Ele saiu triste. Explica isso para mim. Eu vou explicar para você. Porque dentro do meu coração e do seu coração existe um espaço que é para o Senhor. Está escrito eternidade. Nada transitório vai preencher esse lugar. Porque cargas d'água, então os cristãos estão seguindo os padrões desse mundo. Por que é tanto chegar nesse lugar de sucesso? A qualquer custo, se vendendo, desobedecendo, seguindo os seus achômetros, ou seguindo, sei lá, a trajetória da própria família, que não deu em nada. Explica para mim. É quase que inexplicável. Enquanto que o Senhor tem uma vida nova e transbordante. Olha só, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede honra e favor. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Aos que são inteiros para o Senhor. Inteiros para o Senhor. Os que seguem verdadeiramente. Os obedientes. Os que destronaram Jonas com suas razões emocionais, pessoais, para não obedecê-lo. Integridade. Não esconde bem nenhum. Né? Falei na integração, testemunhei. Falei assim, olha, teve uma época da igreja que eu ia na célula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Chegava no domingo, ia 2 cultos no domingo. Cansada. Cansa, gente. Pensa que não cansa. Né? Às vezes eu me arrumava, tomava banho, né? Tinha que ir para a célula, eu pensava assim, meu Deus, essa é a hora que eu ia me jogar nessa cama aqui, desabar, de tão cansada que eu estou. E eu vou na célula, eu queria dizer para vocês, eu ia na célula, eu obedecia, era desconfortável para mim, era difícil para mim, não era fácil, né? E aí eu voltava triste ou muito feliz, dormia pensando, aquela pessoa está sendo ministrada, olha, glória a Deus, o casamento está sendo curado. Está sendo curada, essa pessoa está sendo curada, está sendo ministrada. Dormia feliz. Satisfeita no Senhor, há uma fome e deve haver uma fome no nosso coração de servir o Senhor de todo o coração, com a integridade da qual Ele é digno. Digno do nosso sacrifício, digno de levarmos a nossa cruz. E vai ter cruz para levar, né, meu querido, minha querida? Vai ter luz. Se você não é mais aquele menininho ali que a gente viu nas fotos anteriores, você vai ter adulto, faz parte do mundo adulto, faz parte do mundo maduro, faz parte de uma pessoa cristã. Ou você acha que o líder está sempre, né, o dia sempre é bom e maravilhoso para ele ministrar? Não, aquele dia da célula geralmente é o mais desafiador, é ou não é, gente? Os líderes falam, eu sei, porque eu já vivi também, né, o dia da célula. Né? Hoje que eu estou pegando bem de madrugada, eu limpei um vômito, não dormi mais. Por isso que está trocando todos os nomes hoje. Não, eu geralmente troco os nomes, não é só por isso. Não. Mas desafiador, se eu fosse escolher um dia para pregar, muito provavelmente não seria o de hoje.
Mas Deus sustenta, Deus dá graça, Deus faz algo com a nossa obediência, Deus faz algo quando a gente verdadeiramente obedece e segue. Obedece e segue. Você estaria disposto a deixar um emprego, esvaziar sua conta, voltar à escola, dar a segunda chance a alguém? E talvez, se você estiver disposto a ser rebaixado aos olhos humanos, você estará preparado para ser promovido pelo próprio Deus. Olha lá. Será que ela estava querendo muito aí? Né? Deixar tantas coisas? A gente não está. A gente olha com esse olhão dela, né? Espera aí, opa, eu quero ser incrível. Mas o que eu tenho que fazer para ser incrível? Eu fico pensando, testemunhei hoje de manhã, gente, uma das histórias bíblicas que mais me intriga é José. Quando ele olha para os irmãos dele, ele tinha tudo para estar ressentido, magoado, parar de fazer as coisas bem feitas, pegar o dinheiro do Potifar e voltar para a terra dele. Trair o Potifar com a esposa dele. O que segurava ele? Hoje o cristão cai por tantas coisas, né? Ele não estava com o pai dele lá olhando, né? Meu líder não está aqui para ver. Aliás, vou esconder minhas coisas né? Vou colocar só nos best friends aqui, ó, o que eu estou fazendo agora. Notícia de última hora para você, segunda, já que você entendeu a primeira. O Espírito Santo é o best. Né? Ele fala tudo, ele revela. Esse que eu não quero saber, o Senhor revela. Conhece Espírito Santo, o revelador? É ele mesmo. Ele revela, não adianta. Né? Adianta você fugir. Para onde você fugir, lá você dará de cara com ele. Né? Se subir, se descer, se ficar na metade do caminho, ele vai estar lá para te ver, porque ele é onipresente e onisciente. Quantos estão entendendo? Mas você está disposto? Uma pergunta, uma hora deve ser feita ao Senhor, que é um tanto quanto perigosa, mas não tão perigosa quanto não se perguntar. O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Já perguntou para você? Estava falando hoje com integração, visão e propósito. Né? Falei até da minha crise dos 17 anos. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Do resto da minha vida? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, você está vivendo uma vida no corpo aí? Vivo-a pela fé. Eu tenho que viver essa vida pela fé, mas às vezes a gente quer viver por vista, a gente quer viver com planejamento, a gente quer viver com um cronograma, a gente quer viver com agenda, a gente quer viver com um dinheiro na conta para ter segurança, a gente quer viver só se tiver plano de saúde, só se realmente vai dar certo, se eu tiver certeza que vai dar certo, porque se não tiver certeza que não vai dar certo, eu nem vou fazer nada. E perguntar para Deus é loucura, imagina que eu vou perguntar alguma coisa. Mas eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus que me amou. E ele fez o quê primeiro? Ele se entregou já. Não falta nada de Deus. Para mim, para você, não falta nada de Deus. Agora falta a gente obedecer, se posicionar como cristão. Discípulo do Senhor. Porque para ser multidão, tem uma galera. Multidão tem um monte. Hoje, no dia bom, no sol, a igreja está. E no dia de chuva? Tem uns crentes que é açúcar. Derrete. Choveu. Ah, isso aqui que é? Não vou acordar hoje. Não, vou dormir mais um pouquinho. Né? Nem quer acordar cedo para buscar o Senhor. Você imagina pegar a cruz e carregar. Não quer. Obedece a carne. Eu fico pensando de vez em quando, Senhor, se tivesse um leão na arena... Ia ser difícil, hein? Temos muitos alecrins, muitos alecrins. Se você não se consagrar a Cristo, ficará entediado, também não entrará na terra prometida. A consagração é o catalisador por trás de todo crescimento espiritual, de qualquer causa do reino e de todo avivamento. É assim que o incrível começa, com a consagração. A consagração sempre acaba com algo incrível. Sim ou não? Vamos ver? Os momentos mais incríveis na presença de Deus são da entrega total. Abraão com Isaac no altar. Que entrega. Toda vez eu fico pensando no Abraão. Toda vez, né? Levando o filho. Gente, ele não murmurou. Não murmurou. Por favor, gente.
Quem em sã consciência levaria o filho para o altar e não ia falar assim, ai, está doendo, ô Jesus, escolhe eu, vai eu, não ele. Gente, não houve Abraão falando isso, ele foi. Obediência quase que cega. Levar lá, a gente tem dificuldade de dar 10%. O Abraão estava levando o filho. Estava levando o filho. Inclusive, o filho da promessa, o filho que ele orou por anos. O Senhor falou assim, me entrega ele no altar. E ele foi levando para o altar mesmo. Ele foi e entregou. Agora, não é incrível? Quando ele tem uma resposta que veio da boca de Deus, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. Você sabe por quê? Porque Deus responde à nossa fé. Não mudou. Não mudou. O que mudou foi a nossa coragem. O que mudou foi a nossa ousadia. O que mudou foi a nossa fé. O que mudou foi a gente inverter o evangelho. Nós mudamos as coisas. Deus é o mesmo. Aguardando com expectativa, e não só Ele, mas toda a criação, a manifestação dos filhos. O filho confia. O filho se entrega. O filho, o pai fala, vem, ele vou na piscina. Sim ou não? Pula. Porque ele sabe que o pai não vai deixar afogar. Jonatas escalando um penhasco para matar os filisteus. Agora entra o Jonatas, viu? Por isso, estava aqui. Eu erro, eu também dou a desculpa. Ele estava lá, sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu posso matar um exército de filisteus com mais uma pessoa, que eu e mais um é a maioria, com Deus. E ele foi, e ele matou. Ele falou assim, para Deus não tem coisa difícil. Ousado, um homem ousado em Deus. Que ousadia foi essa? Pedro andando sobre as águas. Agora, me diga, é verdade um cristão ficar entediado? Bom, você já andou sobre as águas, enquanto você não andar, você tem que buscar. Ele quebrou as regras da física. Ele andou em cima da água. É ou não é uma vida incrível? O louvor pode vir para o altar, já passou, né? Estou me empolgadíssima aqui. Agora, se eu tenho medo, se eu não entrego, vocês concordam comigo que eu vou deixar de experimentar o sobrenatural de Deus? Eu vou deixar. Se Deus fala assim, fecha essa empresa, abre uma nova, totalmente nova. Eu tenho medo, eu vou me ressentir, eu vou falar, não vou fazer isso. Aqui está seguro. Aqui está quentinho, estou no útero. Deus falou, não é isso que eu tenho para vocês. Não é o conforto que Deus tem preparado para nós, é uma vida incrível. Não é uma vida entediante. É isso que significa entregar tudo a Cristo. É atacar os problemas com qualquer aguilhada que Deus tenha dado a você, atacar as forças das trevas, sendo sal e luz. É mais do que apontar problemas, é comprometer-se a ser parte da solução, é mais do que ter um coração por Cristo, é ser as mãos e os pés de Cristo no mundo. Você está pronto para responder o que interessa a Deus? O que interessa a Deus, não a você, não ao seu mundinho. Eu quero que a minha empresa dê certo. Se a minha empresa começar a dar tanto de lucro. Se a minha família ficar redondinha. Se meu filho me obedecer. Se meu filho passar de ano. Você está pronto para inverter todo esse tabuleiro? E falar assim, dá as peças para Deus. Deus, você pode até fazer o checkmate. Você está pronto para isso? Deus já nos autorizou a sermos incríveis. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus deu arma para você viver coisas incríveis. Deus te colocou ali, na artilharia e falou assim, vai que a vitória é sua, pode ir, vai sem medo, vai na força do Senhor. É sua, a vitória é sua. Eu estou falando, eu, Senhor, estou falando. É sua a vitória. Então, eu queria que você se levantasse. Que você se colocasse nesse lugar. Talvez você não tenha percebido. Talvez você tenha passado muito tempo dormindo lá no porão do navio, num lugar confortável, fazendo o que você quer, a hora que você quer, descansando. Mas não foi esse o lugar que Deus preparou para Jonas. Deus preparou aqui, para você e para mim. Deus quer nos colocar nas portas do inferno, para nós tirarmos pessoas do inferno. E elas não, o inferno não poderá prevalecer contra
os filhos do Senhor. Não pode. Os discípulos, eles tinham tudo. Eles tinham Jesus. Eles deixaram tudo. Eles deixaram Jesus. Agora eu te falo. Quantas experiências extraordinárias, inclusive que nem está escrito na Bíblia, esses homens viveram. Quantas coisas extraordinárias. Andar sobre as águas foi uma delas. Multiplicação foi outra delas. Tantas outras coisas, porque eles se entregaram, porque abandonou caixa, porque abandonou peixe, barco, abandonou, deixou e falou assim: não, quero viver a moda do meu Senhor. Meu Senhor está me chamando. Importa que Ele cresça e que eu diminua. E o jovem que ficou lá acumulando dinheiro, perdeu as maiores e melhores experiências que ele podia ter tido na vida dele. Andar com o próprio Jesus em carne, ele perdeu, porque ele achou muito valioso o que ele tinha. Eu não sei o que você considera valioso. Talvez você entrou nesse família, marido, filhos, eu não sei o que você coloca para dentro que não é para colocar. Eu queria te dizer que o seu coração, ele tem um tamanho do Senhor. Ele só vai ser preenchido quando o Senhor estiver nele. Às vezes você tem coisas demais, entretenimento demais, amigos demais, e não tenha tempo para o Senhor. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei quais são os seus desafios, mas o maior deles para Deus significa absolutamente nada, que com piscar de olhos o Senhor pode resolver. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele, seja ousado para confiar. Não seja um acumulador de bens, de coisas. Não coloque seu coração em conquistar coisas que você pode pegar. Acumule experiências com o Espírito Santo. Acumule experiências de salvação. Acumule experiências com o Senhor sobrenaturais. Deus não te fez para o natural. Deus te fez para viver coisas incríveis nele. Deus te fez para viver e ver restaurações. Água sendo transformada em vinho. Que tal? Para começar. Deus te fez para ser o catalisador de experiências com Ele. Quando Jonas deu um mau testemunho, quase que ele levou todos ao naufrágio. Mas quando ele se posicionou, obedeceu e pregou a palavra do Senhor, uma cidade inteira foi alcançada pelo Senhor. Uma cidade inteira se arrependeu. Uma cidade inteira se salvou. Eles iam perecer, o destino deles era as trevas. Era as trevas. Mas porque ele se posicionou no Senhor, ele viu salvação. Ele experimentou a salvação. Ele viu uma cidade inteira se curvar ao Senhor. Que experiência extraordinária. Quando nós nos entregamos. Quando nós nos arrependemos. Quando nós deixamos o velho caminho para viver um novo caminho com o Senhor. O novo do Senhor está vindo. O novo do Senhor está vindo. O novo. Novas coisas. Uma nova estação para a igreja. Uma nova estação para as famílias. Uma nova estação. Sabe o que significa para uma igreja quando há muitas grávidas? Está vindo à luz algo novo. O algo novo do Senhor. Sabe o que significa quando uma integração se enche? Algo novo do Senhor. Algo novo do Senhor. Um novo. E vive o caminho. O caminho está hoje aqui. O verbo está hoje aqui. Ele está falando. O verbo está falando. Vem e siga-me. Quem quiser vir após mim. Dia a dia. Se negue. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Eu sei quem eu sou, pois eu sei quem
que vai começar um novo caminho para você. Nós vamos orar para que esse seja um tempo de divisão de águas, de divisão de caminho. Hoje você vai adentrar nesse caminho interativo no Senhor, onde você vai receber promessa, onde você vai conquistar lugares no Senhor, um lugar no Senhor, um lugar na presença. Eu queria que você abrisse seu coração nessa noite. Eu queria que você colocasse a sua expectativa no Senhor. Quão rico é quando um cristão coloca a sua expectativa no Senhor. Ele não será frustrado. Quando você deseja criar raízes na presença dele, as águas vêm sobre você. E é um tempo novo, é uma nova estação. Ore o Senhor, abra o seu coração nessa noite. Seja ousado na sua oração. Fala, Senhor, eu quero viver algo novo, algo extraordinário, Senhor. Eu quero ser surpreendido pela graça, porque eu quero o Senhor, eu já escolhi o Senhor. Tudo que eu mais quero é o Senhor. Deus está aguardando um povo totalmente consagrado, um povo que tem toda a sua expectativa nele, não mais nas coisas desse mundo ou que o mundo pode oferecer, mas um coração totalmente voltado àquilo que é a vontade dele. Será que a gente pode começar a orar o Pai Nosso com autoridade? Faça, Senhor, a sua vontade. Venha o Senhor, seu reino. Igreja, ore para que o reino do Senhor se manifeste, que o reino do Senhor venha. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, sem sacrifício, sem entrega, sem o cordeiro imolado. Não há adoração, nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Nós somos cristãos que adoram. Pai, nessa noite, eu coloco os teus filhos na sua presença, Deus. Eu coloco cada um as suas expectativas. Quando nós estamos com as nossas expectativas no Senhor e não mais no mundo, quando nós estamos com o coração no lugar certo, quando o nosso coração saiu do porão das emoções, dos sentimentos, do egoísmo, das frivolidades, das trivialidades, o Senhor nos coloca no alto lugar, no alto monte, para receber algo novo na presença dele, que nós separamos um tempo, assim como Moisés separou um tempo e foi para o monte. Ele foi marcado pela glória de Deus. A face dele resplandecia, a face de Moisés resplandecia. Chegou a hora da igreja resplandecer a face do Senhor, resplandecer a face do Senhor. Pai, eu coloco os meus irmãos aqui diante do seu altar, Pai. Eles querem o Senhor. Eu oro, Senhor, para que o coração deles realmente sejam totalmente consagrados a Ti, Pai. Deus, eu oro por dias extraordinários no Senhor. Eu oro por experiências profundas onde eles vão ser tocados por anjos, vão ser ministrados, vão ter palavras de revelação. Eles vão abrir os seus olhos em visões dos céus, naquele lugar, Pai, nesse dia no Monte Santo do Senhor, no Monte Santo, Pai. Deus, os milagres vão acontecer. Eu declaro cura sobrenatural naquele lugar. Eu profetizo o espírito de sabedoria que vai ser levantado naquele lugar. Eu profetizo um levantamento como nunca antes em Arapongas, de um levantamento de evangelistas
Antigamente a palavra do Senhor fala que era 120 mil ninivitas. Nós somos em aproximadamente esse número, Arapongas. Eu penso que é um tempo como esse que o Senhor tem preparado, né? Então, vá na alegria e na ousadia, que eu creio que quando você abrir a sua boca, quando você for ousado e consagrado ao Senhor, Deus vai fazer maravilhas, né? O Josué disse para o povo: consagrem-se, porque neste dia o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará maravilhas.